Fala, meu time! Professor Rafael Toro trazendo mais um vídeo exclusivo para você. Hoje eu vou falar o quê? Análise fundamentalista e análise técnica. Mas antes, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @Academia Rafael Toro, e de se inscrever no nosso canal e dar um joinha no vídeo e compartilhar com a maior quantidade de pessoas, porque isso nos ajuda muito a trazer vídeos cada vez mais divertidos e mais elucidativos para você. Então vamos lá, olha só, análise fundamentalista. Sabe quando tu tá dizendo assim, tipo, pá, aquela empresa está indo super bem, tá lucrando um monte, a empresa está ganhando muitos clientes, ganhando market share, né? Cada vez mais famosa, tendo menos dívidas, conseguindo crescimento. Sabe tudo isso aí quando tu olha a empresa, os fundamentos econômicos de uma empresa, uma companhia? Isso é o que a gente chama de análise fundamentalista, para a gente analisar qual empresa a gente deve comprar, por exemplo, na Bolsa de Valores. Então, existem alguns indicadores, né, que a gente diz que a gente deve utilizar, ó. Eu vou fazer o quê, ó? Eu vou botar aqui em vermelhinho quais são alguns desses indicadores que a gente deve utilizar para ver se uma empresa está barata e se vale a pena comprar essa empresa, baseado nos seus fundamentos. Por quê? Porque além disso, nós temos o que a gente chama de análise técnica, que é o seguinte, ó, a gente vai olhando os preços que essa empresa já foi negociada na bolsa no passado e começa a basear somente nesses preços. Isso a gente chama de análise técnica, ou também análise pelo gráfico passado. E também existem algumas técnicas para poder utilizar para saber quando comprar, quando vender, quando a gente deve utilizar uma gestão de risco chamada de stop loss ou stop gain. Pare as perdas ou pare os ganhos e tu botar esse lucro no bolso, né? Então isso a gente vai utilizar também a análise técnica para isso. Então eu vou separar aqui alguns indicadores só para te poder utilizar eles aqui. Então um dos indicadores que é muito legal que a gente utiliza, a gente chama de PL. O que é o PL? É o preço da ação dividido pelo lucro. Ou seja, quanto tempo demora para te recuperar o teu capital investido. Ah, botei lá R$10 na ação. Quanto tempo eu demoro para recuperar esses R$10 baseado no lucro da companhia? Então isso é um indicador. Então tu pagou R$10 na ação e ela entrega R$2 de lucro por ano, o que acontece? Tu vai levar 5 anos para recuperar todo o capital investido, porque cada ano te devolve R$2 e tu pagou 10 pila. Então isso aqui para analisar o tempo de retorno. Então quanto menor esse PL, melhor, por exemplo, tá? Agora, se deve analisar somente esse cara aqui? Não, porque quando eu estou falando somente preço e lucro, eu não estou olhando o crescimento da companhia. Então existem empresas que têm um crescimento muito alto e outras empresas que já estão estabilizadas no mercado financeiro. Então não é somente o indicador que a gente deve utilizar para fazer a análise fundamentalista. Existe um outro preço que a gente chama, né, que é preço sobre quem? Valor patrimonial. Que é o quê? O valor patrimonial de uma empresa, o que ele é? O que é esse tal de cara, o VP aqui nosso? Se tu vender todos os ativos da companhia e pagar todas as dívidas, vai sobrar um valor para a empresa, um valor por ação. Então imagina que assim essa ação está sendo negociada por R$10 na bolsa, né? E o valor patrimonial dela é de R$5. Se pagar todas as suas dívidas, vendendo todos os ativos e pagar todas as suas dívidas, tu tá pagando o dobro dos ativos que sobraram nessa empresa, né? Talvez tu possa achar que isso possa estar caro, mas isso depende do crescimento da companhia. Então são vários indicadores que a gente vai utilizar para poder analisar se uma companhia está barata ou não, mas são tudo indicadores econômicos da empresa. Então, quais são os principais deles? É o lucro da companhia, é o valor patrimonial, são as dívidas da empresa, é o seu devido crescimento. Então, todos esses caras aqui são importantes, são vários indicadores que são interessantes. Perfeito? Então, isso é análise fundamentalista. Eu gosto depois de dizer que a análise fundamentalista me diz o que eu desejo comprar ou o que eu desejo vender. E agora, o que é a análise técnica? A análise técnica, existe um cara que é muito legal, que a gente chama de suporte e resistência. O que é isso? Olha só que interessante, ó. Existe aqui um preço algumas vezes que acontece assim, ó, a empresa sobe e depois ela cai. Ela sobe e depois ela cai. E aí eu te perguntaria, ó, se neste exato momento que a empresa fez estes preços, ó, por exemplo, aqui estava R$10, aqui estava 20. A empresa estava R$10, subiu até 20. Depois ela caiu para 10. Depois ela subiu para 20. Depois estava em 20, caiu para 10. Eu te perguntaria, você acha que essa empresa deve se comprar ou deve se vender? Será que vale a pena eu comprar essa empresa neste ponto? A gente, Rafael, olha só, toda vez que ela vem a R$10, ela volta a subir. Tu não tô falando nada sobre dívida, crescimento, nada disso. Tu simplesmente olhou um
gráfico. Quando a gente analisa somente o gráfico, a gente está fazendo análise técnica. Essa aqui é uma análise chamada de suporte. No suporte a gente diz que deve ser comprado. E aqui existe a resistência, que a gente diz que na resistência os preços não devem subir. Então, isso aqui é uma análise técnica. Só existe o suporte e resistência? Não, existem vários indicadores para análise técnica. Esse aqui é o mais famoso. Existe um outro chamado de médias móveis, então que mostram tendências do ativo. Existe um cara que a galera gosta de utilizar, que é o tal de Fibonacci, né, que vai dizer a projeção. Isso aqui são tudo nomes, mas o que é importante? Entender que a análise técnica, tu vai estar analisando o gráfico, os preços passados, e acreditar que isso possa ocorrer novamente no futuro. Ela não olha o lucro da companhia, ela não olha o valor patrimonial, ela não olha as dívidas, ela não olha o crescimento da companhia. São duas análises diferentes. Então isso é análise fundamentalista e isso é análise técnica. E me pergunto, Rafael, o que eu uso? Análise fundamentalista ou análise técnica? Qual é melhor? Qual que tu usa, Rafael? O que eu faço? Eu não ignoro nenhuma e nem outra, né? Eu não sou tubarão, eu sou touro, eu vou pra cima deles, né? Então olha só o que acontece. É o seguinte, ó, a análise fundamentalista para mim me diz o que comprar, tá? Mas não me diz a questão do tempo de comprar. Ou seja, eu posso até encontrar uma empresa que eu acredito que seja uma bela de uma empresa, que está bem posicionada no mercado financeiro, que ela está sendo bem gerida, mas talvez não seja o momento exato de fazer o investimento nela. E a análise técnica, ela me diz então quando eu vou fazer, quando eu vou comprar esse investimento. Já a análise fundamentalista, eu utilizo para dizer o que eu vou investir, no que. Então eu não ignoro nenhuma e nem outra. Eu utilizo cada uma delas para me mostrar o que eu devo fazer e quando fazer. Então eu utilizo a análise técnica por uma questão de quando, uma questão temporal, mas eu digo o quê? Porque eu normalmente não quero comprar uma empresa ruim, que é mal gerida, que tenha um nível de governança corporativo ruim, que as pessoas não sejam tão competentes, que possa vir a quebrar. Mesmo que a análise técnica possa me dizer que, esse é um momento interessante de comprar, eu não uso. Por quê? Porque a análise fundamentalista me disse, esta empresa não é boa. Agora, muitas vezes tu encontra uma empresa boa, muito bem estruturado, legal, mas eu digo, olha, este não é o momento ideal para comprar, na minha visão. E aí eu espero até chegar um preço que possa estar configurado na análise técnica para eu comprar. E por quê? Porque eu não faço preços, eu espero saber onde está o fluxo comprador, que isso é mostrado pela análise técnica. Então, de novo, quando eu vou fazer o meu investimento, mas o que eu vou comprar. Então aqui eu escolho a empresa e aqui eu escolho o time disso vai acontecer. Perfeito? Então é assim que eu utilizo para os meus devidos investimentos na Bolsa de Valores. E aí eu uso mais o quê? Eu digo o que eu vou comprar, quando eu vou comprar, né? E aí eu uso mais um, qual? O quanto eu vou comprar. Mas para saber exatamente o quanto, daí eu uso mais um cara que não entra nem aqui. Eu digo que eu uso o grande cenário econômico, né? A parte macro, para saber se eu devo ter mais capital ou menos capital na renda variável, que é a parte macro. Ué, 3 Qs? O que, quando e quanto? Parece isso, são os estudos da galera, né? Mas é isso, assim eu utilizo pro resto da minha vida, sempre os meus 3 Qs, né? O que, quando e quanto. E para mim eu consigo fazer isso para os meus estudos, para as minhas análises e para onde eu vou botar o meu dinheirinho, que eu não tenho, né? Brincadeira, mas a gente consegue fazer isso no mercado financeiro. Tá, galera? Então fica aí esses 2 carinhas aqui para vocês poderem entender um pouco mais, buscarem mais estudos em cada um deles. Se você gostou, não esquece de dar joinha no nosso vídeo, compartilhar esse vídeo aí pra galera, né? E a gente tem muito mais conteúdo sobre isso pra vocês, tá bom? Um grande beijo, até a próxima!